Quem revela tudo sobre si, entrega a faca ao inimigo com a própria mão. Você cresceu ouvindo que a sinceridade é sempre o melhor caminho, que ser transparente vai te aproximar das pessoas certas, que mostrar tudo o que sente é sinal de coragem. Mas ninguém te disse que no mundo real, quem fala demais vira alvo fácil. A verdade, quando dita sem estratégia, vira ferida aberta. Maquiavel já sabia disso há mais de 500 anos. Um príncipe nunca deve revelar tudo o que pensa, porque o que você entrega não volta. O que você expõe, não esquece. E o que você revela pode ser usado contra você. A psicologia moderna confirma: o excesso de confissão não cura, fragiliza. Estudos mostram que, em ambientes de trabalho, quem compartilha demais sobre fraquezas pessoais é visto com menos respeito. A Forbes publicou recentemente que vulnerabilidade mal administrada em ambientes corporativos pode levar à perda de autoridade e até ao isolamento silencioso. Você acha que está criando conexão, mas está abrindo sua guarda sem saber quem está do outro lado. No reality show Round 6, os primeiros a cair foram os que se mostraram cedo demais. Os que contaram suas dores, seus limites, suas histórias de fracasso, acreditando que isso traria empatia, mas só revelaram onde doía. E em um jogo de sobrevivência, mostrar onde dói é oferecer o mapa da sua ruína. Em um mundo como o de hoje, saturado de exposição, redes sociais e julgamentos imediatos, quem domina o silêncio, domina o respeito. Aqui não vamos te dizer para mentir, vamos te mostrar como calar pode ser uma arma, como a contenção pode ser mais poderosa que a revelação, como falar menos, com intenção, pode te proteger mais do que 1000 explicações desesperadas. Porque nem todo silêncio é covardia. Às vezes, é estratégia. E você vai entender agora por quê. Você já sentiu aquela necessidade quase física de contar tudo? De colocar para fora o que sente, o que viveu, o que doeu? Como se isso fosse aliviar, como se fosse criar um laço mais real com quem te ouve. Mas depois, ficou com aquela sensação estranha, um incômodo, um arrependimento que você não consegue explicar direito. É porque, muitas vezes, a sinceridade em excesso é uma armadilha, e você não percebe isso até ser tarde demais. A armadilha da transparência. Quando a sinceridade vira exposição, você fala, acreditando que está sendo autêntico, mas na verdade está se expondo a um julgamento que nem sempre vem com empatia. A transparência total parece nobre, mas na prática é como andar nu no meio da rua, esperando que ninguém repare nas suas cicatrizes. A verdade é que, quanto mais você mostra, mais você oferece para quem quiser te reduzir, te distorcer, te usar. Quem está te ouvindo? Nem todo ouvinte é aliado. A maioria das pessoas não está ouvindo para entender, está ouvindo para reagir, julgar ou guardar o que você disse para usar depois. Em ambientes competitivos, emocionais ou inseguros, cada confissão vira munição. E o que você contou num momento de vulnerabilidade vira argumento contra você na próxima briga ou na próxima reunião. Você confia rápido demais, porque quer ser visto. Mas quem está do outro lado pode estar apenas esperando o momento certo para te desmontar. Psicologia do arrependimento. Por que nos sentimos mal depois de abrir demais? Segundo estudos de Brené Brown e Gabor Maté, o que muitas vezes interpretamos como libertador pode, na verdade, ser uma tentativa inconsciente de agradar, de obter aprovação, de provar que somos dignos de afeto. Só que, ao fazer isso sem critério, sem segurança no vínculo, o cérebro interpreta como exposição emocional desnecessária. E o arrependimento vem como uma espécie de autoavaliação cruel. Você sente que se traiu, que se entregou sem saber se seria cuidado. Exemplos reais. Depoimentos de pessoas que foram traídas por suas confissões. Homens que abriram seus medos em relacionamentos e ouviram essas mesmas fragilidades jogadas de volta em momentos de raiva. Profissionais que compartilharam dúvidas com colegas e viram esses mesmos colegas usarem isso para desqualificá-los em reuniões. Jovens que contaram traumas pessoais em rodas de amizade
e viram essas histórias virarem piada. O problema nunca foi a verdade. O problema foi o timing, o lugar, a intenção de quem ouviu. Falar é uma faca. Pode cortar corrente, mas também pode cortar a si mesmo. E a pergunta que fica é: quem merece ter acesso às suas verdades mais profundas? Maquiavel não pregava a mentira, pregava a sobrevivência. Para ele, falar menos não era covardia, era precisão, era tática, era defesa contra um mundo em que todos observam, poucos escutam de verdade e muitos esperam a sua queda. E essa estratégia continua mais atual do que nunca. Falar pouco, observar muito. A sabedoria do observador. Você aprende mais quando escuta do que quando fala. Cada silêncio seu te coloca em posição de vantagem, porque quem observa consegue ver o que os outros revelam sem perceber. Enquanto os outros se explicam, se expõem, se atropelam tentando ser notados, você ouve, analisa, constrói leitura. Falar pouco é manter a força concentrada. É não desperdiçar energia tentando provar o que você já sabe que é. Silêncio como defesa e ataque. Assusta, intriga e protege. O silêncio bem usado tem mais impacto do que 1000 palavras. Ele cria tensão, gera dúvida, te protege porque impede os outros de saberem exatamente o que você pensa. E também é uma forma de ataque, porque desestabiliza quem precisa de confirmação para se sentir seguro. Quando você não reage, não explica, não se justifica, você se torna enigmático. E o mistério impõe respeito. O princípio da reserva, não dar munição para quem não confia. Maquiavel dizia: é mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ser os dois. Mas o temor que ele se refere não é o medo bruto, é o respeito estratégico. E isso começa com a reserva. Não dar informações desnecessárias. Não contar planos a quem não provou fidelidade. Não dividir inseguranças com quem não tem maturidade para ouvir sem usar isso contra você. A sua reserva protege sua energia e dá espaço para que você lide com seus próprios conflitos sem depender da reação alheia. A linguagem do incompleto. Como dizer muito, dizendo pouco. Às vezes, você pode falar, sem dizer tudo. O poder está no que é dito com margem para a dúvida, para a interpretação, para o silêncio após a fala, frases curtas, ideias que sugerem mais do que revelam, respostas que não explicam, mas posicionam. Exemplo: ao invés de justificar sua ausência, diga: estava resolvendo o que precisava ser resolvido. Ao invés de abrir sua dor, diga: tem coisas que estou aprendendo a lidar. O que não é dito com clareza ganha peso, porque o mundo está viciado em explicações. E quem quebra esse padrão ganha força. Toda vez que você se sente na obrigação de se justificar, está dizendo sem perceber: por favor, me entenda. Por favor, me aceite. E o que vem disfarçado de explicação, na verdade, é um pedido de perdão camuflado, por ser quem você é, por fazer o que sente, por não caber na expectativa dos outros. A psicologia da autojustificação. Por que sentimos necessidade de explicar tudo? Você cresceu aprendendo que precisava se provar o tempo todo, que precisava ser claro, educado, transparente, compreensível. Mas isso te ensinou a viver com medo de ser mal interpretado. Então você explica, e reexplica, e justifica, para não ser rejeitado, para não parecer frio, para tentar manter o controle da narrativa. Só que quanto mais você explica, mais você diminui a força da sua decisão. A explicação que devia esclarecer te enfraquece, porque mostra que você ainda precisa da validação de quem questiona. Filmes como House of Cards, personagens que dominam pelo mistério. Frank Underwood, o protagonista de House of Cards, raramente se justifica. Ele apenas age, ele decide, ele silencia. Esse silêncio não é passividade, é domínio, é firmeza. Ele não precisa que ninguém entenda seus motivos, porque ele sabe exatamente o que quer. É isso que assusta, é isso que impõe presença. Quanto menos explica, mais respeito inspira. O paradoxo da autoridade. Você já percebeu que as pessoas mais respeitadas
Falam pouco? Líderes de verdade não ficam justificando cada passo, porque eles transmitem clareza, mesmo no silêncio. O paradoxo é esse: quem menos explica, mais impõe, porque o outro entende que não tem espaço para questionar tudo. E é nesse espaço de firmeza que nasce o respeito. Exercício prático: 7 dias, sem justificar decisões pessoais. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você for explicar algo sobre uma escolha pessoal, pense 2 vezes. Você precisa mesmo dizer por que não quer sair? Precisa contar todos os detalhes sobre por que terminou aquele relacionamento? Precisa justificar por que está mais quieto, mais reservado, mais seletivo? Ou será que pode simplesmente dizer: decidi assim, e deixar que o silêncio sustente sua posição? Experimente. E observe como o mundo reage quando você para de implorar por compreensão. Você tem memórias que doem, cicatrizes que não se apagam, vitórias que custaram caro, derrotas que te mudaram por dentro. Mas nem todo mundo merece saber disso, porque contar sua história para quem não construiu confiança com você é como se despir em praça pública. Não gera intimidade, gera vulnerabilidade sem proteção. A técnica do filtro de confiança. Avalie antes de falar. Antes de abrir qualquer parte da sua vida, pergunte: essa pessoa tem maturidade para ouvir sem julgamento? Ela provou que sabe guardar? Ela reagiu com respeito ao que outros revelaram? Ela já mostrou que entende o peso de uma confissão? Se a resposta for não sei, então ela ainda não passou pelo filtro. O filtro de confiança é simples. Quem não te acolheu em pequenos silêncios não merece tuas grandes verdades. Amigos ou curiosos? Identifique quem quer saber para ajudar e quem quer para julgar. Tem gente que pergunta por que se importa, e tem gente que pergunta por que quer material. Curiosos não querem te entender, querem te decifrar, para saber onde você falha, para sentir que sabem mais sobre você do que você gostaria que soubessem. Amigos ouvem com silêncio respeitoso. Curiosos fazem perguntas demais, com olhos atentos demais, e perguntas que não vêm do coração, mas da curiosidade maliciosa. Aprenda a diferença e se proteja. A narrativa privada. Ter partes da sua vida que ninguém acessa. Você não deve ser um livro aberto. Você deve ser uma biblioteca com salas fechadas. Existem partes da sua história que pertencem só a você e a quem te merecer. Guardar não é esconder, é honrar, é reconhecer que sua história tem peso e que só deve ser compartilhada com quem tem estrutura emocional para sustentá-la. A narrativa privada é sua fortaleza emocional. É onde você se reconstrói sem plateia. Influência digital, quando o oversharing vira conteúdo para haters. Vivemos num tempo em que todo mundo expõe tudo. Relacionamentos, traumas, crises, dores. Tudo em público. E quanto mais você entrega, mais se torna refém da validação alheia e mais atrai quem quer te ver cair. Haters não atacam ideias, atacam feridas. E toda vez que você transforma suas dores em conteúdo sem filtro, corre o risco de alimentar o inimigo com o que há de mais íntimo em você. Pense bem antes de se tornar transparente com quem só quer te ver despido para rir, julgar ou descartar. Você acredita que seus inimigos vão te atacar logo, que se alguém te quisesse derrubar, já teria feito isso. Mas os verdadeiros inimigos esperam, observam, analisam e só atacam quando você já está enfraquecido por algo que você mesmo revelou. A política corporativa invisível. Histórias de profissionais traídos por colegas. Nos bastidores do mundo profissional, não é quem trabalha mais que sobe. É quem fala menos e escuta mais. É quem joga com inteligência. Você confia num colega, desabafa, reclama do chefe, fala sobre seus medos, seus planos. Meses depois, aquela conversa aparece, distorcida, na boca de outra pessoa, usada contra você, nas entrelinhas de uma reunião, numa piada venenosa no corredor. A traição vem de onde você não espera, mas quase sempre foi você que entregou a arma. Frases que revelam fragilidade. Evite expressões que mostram insegurança. Eu sou meio inseguro com isso. Não sei se estou pronto. Tem dias que eu me sinto um fracasso. Estou me sentindo um pouco perdido.
Frases assim não são problemas, quando ditas no ambiente certo, mas, nas mãos erradas, elas viram etiquetas. As pessoas começam a te ver por essa lente. E mesmo que você evolua, mesmo que você mude, a imagem da sua fraqueza já ficou registrada. E em contextos competitivos, sociais ou emocionais, quem é visto como frágil é deixado para trás. Maquiavel, Weiss, Brené Brown. Quando vulnerabilidade é força. E quando não é, Brené Brown fala da vulnerabilidade como ponte de conexão. E ela está certa. Mas só quando há confiança, espaço seguro, reciprocidade. Maquiavel nos lembra: o mundo real nem sempre oferece esses espaços. Ser vulnerável com quem não tem maturidade para te acolher é suicídio emocional. A força está em saber quando abrir, com quem abrir e o quanto abrir. Estudo de caso. Políticos que caíram por declarações impulsivas. Recentemente, vários políticos e figuras públicas perderam apoio, cargos ou reputações por causa de frases mal colocadas. Comentários feitos no impulso, confissões fora de hora, piadas que revelaram mais do que deviam. O problema não foi a fala em si, foi o momento, o público, a falta de estratégia. Eles falaram demais e sangraram onde não deviam. E no mundo emocional, relacional ou profissional, você também pode cair assim, porque quem quer te derrubar, espera você se derrubar. Em um mundo onde todo mundo grita quem é, o verdadeiro poder está em quem ninguém entende totalmente. Ser transparente demais é ser previsível. E quem é previsível é controlável. Quem domina a ambiguidade, domina a narrativa. O princípio da ambiguidade social. Por que o mistério seduz e intimida? A ambiguidade não é mentira. É não revelar tudo. É você dizer o suficiente para ser levado a sério, mas nunca o bastante para ser decifrado. Pessoas ambíguas geram fascínio porque ninguém consegue rotulá-las com facilidade. E, ao mesmo tempo, intimidam porque ninguém sabe como atingi-las. No campo social, emocional ou profissional, o mistério é escudo e também é arma. Liderança e imprevisibilidade. Como líderes calculam suas falas. Os líderes mais respeitados raramente entregam seus planos completos. Eles falam pouco, dizem o necessário, nunca revelam seus próximos passos antes da hora, porque quem mostra tudo o que pensa, perde o impacto da ação. Já quem guarda, surpreende. Imprevisibilidade é poder, porque força os outros a permanecerem atentos, cuidadosos. Você nunca sabe o que esperar de alguém que não fala demais. Filmes como O Poderoso Chefão, fala curta, ação precisa. Dom Vito Corleone, em O Poderoso Chefão, raramente levanta a voz, raramente se explica, raramente se mostra vulnerável. E mesmo assim, com uma frase curta, ele cala uma sala inteira. Porque ele aprendeu que reputação não é construída com discurso, é construída com aura, com presença, com silêncio carregado de significado. Influencers em queda, cancelados por falarem demais sobre si mesmos. Vários influenciadores digitais já foram destruídos por sua própria necessidade de expor tudo. Em nome da transparência, acabaram dizendo mais do que deviam, revelando partes íntimas da vida que o público não estava preparado para ouvir, ou que o público usou contra eles. A era digital pune o excesso. O público não tem paciência nem compaixão para absorver toda a sua verdade. E quanto mais você entrega, mais te cobram, mais te desconstroem, mais te reduzem. A ambiguidade, hoje, é um dos poucos refúgios que ainda protegem a integridade de quem se mostra. Você já acreditou que falar tudo te libertaria, que desabafar tiraria o peso do peito, que se abrir seria sinônimo de se curar. Mas nem toda fala liberta. Algumas te prendem ainda mais. Principalmente quando são jogadas no mundo sem direção, sem filtro, sem escuta real. Quando falar alivia e quando afunda. Diferença entre terapia e exposição pública. Falar alivia quando existe escuta, quando o espaço é seguro, quando quem ouve sabe acolher, sem transformar sua dor em conteúdo, fofoca ou julgamento. Mas quando você fala no lugar errado,
Seja numa rede social, numa roda rasa ou para alguém despreparado, o que era para aliviar, afunda. A sensação de exposição toma conta e você percebe que, além de ferido, agora está desprotegido. Confessar é uma escolha íntima, que exige critério, porque se tornar transparente num ambiente opaco é se colocar em risco. Narrativas que enfraquecem, frases que te colocam como vítima. Tem frases que você diz achando que está sendo sincero, mas na verdade estão te empurrando para um lugar de impotência. Eu sempre estrago tudo. Ninguém nunca vai me entender. Eu não consigo me conectar com ninguém. Parece que tem algo errado comigo. Essas frases criam uma narrativa de vítima. E o perigo é que, ao repeti-las, você começa a acreditar que é isso mesmo, que você é apenas o erro que cometeu, que você é apenas a dor que sentiu. Confessar sem consciência vira autoafirmação negativa, e isso te prende num ciclo de repetição emocional. A necessidade de controle emocional. Nem todo impulso merece voz. Você sente vontade de falar, de desabafar, de contar, mas o fato de sentir vontade não significa que você deva fazer. Controle emocional não é reprimir. É escolher com inteligência o que merece ser dito e o que precisa ser processado primeiro, em silêncio. Porque quando tudo que você sente vira, fala, você se torna refém do impulso. E quem vive no impulso, vive sem proteção. Prática reflexiva. Aprenda a calar com dignidade. Hoje, proponho que você treine o silêncio digno. Quando sentir vontade de contar algo muito íntimo, pare. Respire 3 vezes e se pergunte: isso precisa ser dito? Ou precisa ser entendido por mim primeiro? Às vezes o silêncio é a cura que vem antes da palavra certa. Nem toda dor precisa de plateia. Algumas precisam de tempo, de presença, de maturação. E só depois, de voz. Dizer a verdade não é obrigação, é escolha. Uma escolha que, quando feita no momento errado, com a pessoa errada, pode custar mais do que o silêncio. A verdade tem peso, e tudo que tem peso precisa de preparo para ser carregado. Falar na hora certa potencializa o impacto. Timing é tudo. Você pode ter a melhor intenção, a fala mais sincera, a confissão mais real. Mas se disser na hora errada, ela se perde. Ou pior, se volta contra você. A verdade certa no momento errado vira ruído, vira rejeição, vira mal-entendido. Saber quando falar é tão importante quanto saber o que falar. E às vezes, esperar um dia, uma semana ou um olhar de segurança muda tudo. Comunicar com objetivo, não por carência. Evitar a tagarelice emocional. Muita gente fala para preencher o vazio, para ser notado, para se sentir vivo. Mas isso gera um tipo de fala carente. Fala que não busca compreensão, busca afeto imediato, confirmação rápida, aceitação forçada. E o mundo percebe e recua. Fale quando tiver algo a dizer, não quando precisar ser confortado às pressas. Quem fala por carência vira ruído. Quem fala com intenção vira presença. Treinar a contenção. Exercício de falar apenas o necessário. A contenção é uma arte. Experimente durante os próximos dias praticar a fala mínima. Respostas diretas. Frases curtas. Silêncios cheios. Você vai perceber que muita coisa que você costumava explicar não precisa ser dita. E que, ao falar menos, sua fala ganha mais peso. Frase de fechamento. Fale menos. Observe mais. Ataque quando ninguém espera. Essa é a tática que poucos dominam, porque exige disciplina, exige autoconhecimento, exige força emocional, mas acima de tudo, exige respeito por si mesmo. Quem aprende a falar menos, começa a ser mais ouvido, porque cada palavra vira flecha, e cada silêncio, uma presença. Maquiavel não te manda mentir, ele te manda sobreviver. Você cresceu ouvindo que dizer tudo é prova de caráter, que abrir o coração é sempre nobre, que expor o que sente vai te tornar mais humano. Mas ninguém te avisou que o mundo, muitas vezes, não é feito de pessoas preparadas para te acolher. A verdade é uma lâmina. Nas mãos erradas, ela te corta.
nas suas próprias mãos, mal usada, também te fere. Você não precisa mentir, não precisa se esconder, mas precisa saber quando falar, com quem falar e quanto da sua verdade merece sair. Nos dias de hoje, onde tudo é compartilhado, onde cada emoção vira conteúdo, onde cada dor pode ser transformada em meme ou motivo de julgamento, o silêncio virou uma forma de respeito por si mesmo. Quem domina o silêncio, domina o respeito. Quem escolhe o momento certo para falar, constrói autoridade. Quem aprende a calar com sabedoria, constrói presença. Não é sobre se calar para sempre, é sobre calar até que a sua voz tenha direção, até que sua fala tenha destino, até que sua verdade encontre um espaço que a mereça. E enquanto esse espaço não vem, silêncio. Porque no silêncio, você se ouve, você se encontra. E talvez, pela primeira vez, você perceba: não é preciso dizer tudo para ser inteiro. Desafio final. Nos próximos 7 dias, fale 30% menos. Escute 70% mais. Antes de qualquer confissão, pergunte: isso precisa ser dito? Ou precisa ser sentido por mim primeiro? A resposta certa não está sempre na fala. Às vezes, está no silêncio que você ainda não aprendeu a sustentar.